Olá pessoal do canal no YouTube, saudações vivenciais a cada um de vocês. Vamos trazer hoje nesse vídeo um tema muito importante de cosmologia, da cosmognose, ou seja, da cosmologia iniciática. Esse tema é sobre as dimensões. Vamos definir então a palavra dimensão. Significa medida de determinada coisa ou até ausência de medida. Então a gente pode dizer, por exemplo, as dimensões dessa sala é de tantos metros. A dimensão desse acontecimento, dessa calamidade, disso, daquilo, foi tamanha. Ou então está referindo a medida, né, numericamente explicitada. Agora tem também a palavra dimensão aplicada ao absoluto, do universo absoluto, que é a dimensão zero, ou seja, não seria uma medida. Muito bem, então existe a dimensão superior e a dimensão inferior. Então nós podemos dizer que a dimensão está associada a, se colocar numa reta, né, a parte inferior e a parte superior, ela seria o ponto médio. As dimensões superiores são chamadas de supradimensões. Nas escrituras correspondem aos céus. E as dimensões inferiores correspondem às infradimensões, correspondem às dimensões inferiores, corresponde aos infernos. Veja bem que há uma correspondência no esoterismo entre céu e inferno. Para cada inferno há um céu e vice-versa. Então nós temos, de acordo com a Divina Comédia do Dante Alighieri, que existem 9 círculos dantescos. Isso significa que também existem 9 céus. Muito bem, feito isto, nós podemos dizer a respeito de dimensão que tem microdimensões e macrodimensões, isto na física. As microdimensões são aquelas dimensões diminutas, que vai até o nano, né? O micrômetro, né? Muito micro, o átomo, a subpartícula do átomo, a subpartícula da subpartícula do átomo, que são as grandezas infinitamente pequenas, chamadas de grandezas quânticas. Indo para o lado superior da macrodimensão, as grandezas gigantescas, enormes, né, como a medida das estrelas, do Sol, etc. Muito bem. Dessa dimensão, nós podemos, em relação à nossa percepção sobre elas, estabelecer o seguinte: o ser, né, o ser vivo que está dentro de uma dimensão, ele não tem a percepção da dimensão imediatamente superior ou das dimensões superiores àquela dimensão que ele está. Então vamos ver o caso de um peixe. Ele está lá naquela dimensão água, ele não consegue ver além da água. Aliás, ele não vê a água, né? E também não consegue ver a terra, etc, etc. Nós aqui, no ar, a gente não percebe o ar, não tem essa percepção de visão, né? A percepção quanto à visão. Então, para nós, o ar, se não fosse as suas manifestações, a gente não poderia dizer que ele existe. Mas podemos dizer que o ar existe, porque temos a percepção através do tato e de outros efeitos. Pelo tato, por exemplo, a gente sente o vento. E o vento nada mais é do que o ar em movimento. Muito bem. Então, com relação às dimensões, há
7 dimensões do ponto de vista do universo relativo e do universo absoluto. Vamos ver quais são elas. A primeira dimensão é o comprimento, a segunda dimensão a largura, a terceira dimensão a altura. Então, comprimento, largura e altura são as 3 dimensões que percebem o nosso cérebro e se constituem na medida de todas as coisas aqui no nosso universo relativo, no caso na Terra. Se pegarmos o nosso corpo, ele tem essas 3 dimensões. Se pegarmos essa nossa sala, ela tem essas 3 dimensões. Qualquer célula do nosso organismo, por menor que seja, ela pode ser medida tridimensionalmente, nessas 3 dimensões. Então, quem é que percebe essas 3 dimensões? Os animais, como a minhoca, são unidimensionais, ou seja, eles não têm a percepção da lateralidade, então só percebe uma só direção, como a formiga. A formiga é unidimensional também, então ela anda em linha reta, ela não percebe que tem os lados, tanto é que você pode fazer o experimento, colocar no carreiro de formigas um anteparo, um pedaço de pau, qualquer coisa, elas dão a volta, faz o retorno e não consegue seguir em frente. Então a formiga vai andando até enquanto ela não acha alguma coisa na sua frente. Ela podia muito bem passar em cima e seguir em frente, não, ela vira para o outro lado. Isso acontece, então ela é unidimensional. Tem o caso do boi, citado pelo Dr. Samael Aumveor, que é PhD em filosofia e arqueologia pela Universidade do México. Ele diz que o boi é bidimensional, ou seja, o boi percebe 2 dimensões. O boi percebe o comprimento e a largura, mas ele não percebe a altura. Então o boi, lá naquela farra do boi, né, lá da Espanha, ou da Santa Catarina, ou no circo, né, o toureiro afronta o boi e ele vai atrás, correndo, vai ofuscando atrás, né, bravo. E aí o toureiro, quando se vê em perigo, que não dá mais para escapar, o boi atrás, sobe numa cerca. Então quando o toureiro sobe, o boi perde a miragem dele, porque o boi não tem a percepção da altura. Ele não fica perdido, não sabe para onde foi o toureiro, né? Então, vamos lá, formiga 1 dimensão, boi 2 dimensões de percepção, e nós seres humanos temos a percepção tridimensional. A gente percebe a largura, a altura e o comprimento, mas já temos dificuldade na percepção da 4ª dimensão. A 4ª dimensão é a 4ª coordenada. Pela física, é a relação do espaço e do tempo. A gente não tem isso, não tem essa percepção. Por exemplo, se o fogo que nós acendemos num palito de fósforo queima, enquanto está queimando a pólvora, a gente está vendo o fogo, a combustão. Quando acaba a queima da pólvora, o fogo some. Mas fogo é luz, se transforma em luz, e luz não tem destruição, não é destrutivo, é a última forma da matéria aqui na Terra. Bom, se ela não é destruída, como é que a gente não percebe? Não percebemos porque ela entra na 4ª dimensão do universo, na 4ª coordenada. Essa 4ª dimensão, essa 4ª coordenada, ela está nas escrituras com o nome de estado de Ginas ou de terra prometida. Então a terra prometida do Moisés para os israelitas nada mais é que tirar o povo do sofrimento da 3ª dimensão no Egito
e colocá-los na quarta coordenada do universo, que é a Terra Prometida. Eles não conseguiram pela descrença do povo, né, falta de fé. Alguns conseguiram. Moisés, ao chegar na etapa da viagem do Monte Nebos, né, ele salta e vai para a Terra Prometida. Não há registro da morte de Moisés exatamente por causa disto. Ele passou para a quarta dimensão e ficou Josué no comando do povo. E aí, ao longo de 40 anos, alguns foram chegando à Terra Prometida, muitos poucos, né, e outros não. Então essa é a percepção da quarta coordenada. Mas tem como a gente desenvolver essa percepção aumentando o nosso nível de consciência e de compreensão. Tem o Photokiller na Rússia, que é um aparelhinho que mede essa quarta dimensão dentro de nós. Essa quarta dimensão dentro de nós é o nosso corpo vital, ou seja, dentro de cada célula que está viva é porque tem um princípio vital, e esse princípio vital é o elemento da quarta coordenada em nós, ou seja, é fogo, que está dentro da célula, vamos assim dizer, princípio ígneo, não é percebido por nós. Mas no Photokiller, ao tirar a foto, os médicos bons da Rússia e até aqui do Brasil utilizam esse aparelhinho chamado Photokiller para fotografar a coloração da áurea dos seus pacientes, e ali, pela coloração, eles estabelecem o diagnóstico. A pessoa, quando está com raiva, diz está vermelho de raiva, então a sua áurea é vermelha. Quando está apaixonado, é roxa, né? Está roxa de paixão. E quando está com amor, está azul, fala que está amando, né? Todas as coisas. Então tudo tem uma cor, de acordo com o nosso estado interno. Isso é física quântica, né? Cada estado nosso engendra um tipo de vibração das nossas partículas constituintes do nosso corpo. Então se ficamos com raiva, né? As nossas partículas aceleram lá dentro e dão essa coloração vermelha, né? Muito nociva a todo o nosso organismo. Muito bem. A quinta dimensão, então, é o mundo astral, ou seja, que se chama nas escrituras de eternidade. Então é um tempo, né? Mas um tempo enorme. Então nessa quinta dimensão é onde se processa, né? Todas essas coisas antes de vir processar nas dimensões da quarta e da terceira. Então nessa quinta dimensão, que é o mundo astral, é onde nós vamos quando sonhamos. No sonho a gente está nessa dimensão. Se é um sonho bom, um sonho de que tem um sentido, a gente está na dimensão superior. Ou se é um sonho na forma de pesadelo, a gente está na dimensão inferior ou na infradimensão. Muito bem, então nesse mundo astral, conhecido nas escrituras, para quem está estudando simbologia aqui nos nossos vídeos, é conhecido como monte ou montanha. Então nas escrituras, quando diz Jesus subiu ao monte para orar, para um bom leitor de percepção atencioso já sabe que Jesus se desdobrou da terceira para a quinta dimensão. Muito bem. A partir da quinta também tem uma dimensão chamada mundo mental, é onde se processam os nossos pensamentos, raciocínio, todos estão relacionados a esta dimensão. E aí vem a sexta dimensão, que é o mundo causal, onde todas as coisas que existem, se existem é porque tiveram um princípio, tem um meio e terão um fim. E esse princípio, pontapé inicial, ponto de partida, é neste mundo, é onde tudo é originado, onde tudo começa. E nas escrituras, essa sexta dimensão, que é a dimensão causal, é conhecida como os céus.
é o céu superior, é da supradimensão. E depois da sexta vem a sétima, e a sétima então é além das dimensões, é o universo absoluto. Da sexta para baixo tudo existe, o que existe tem começo e tem fim no universo relativo. E na sétima as coisas não existem, elas não têm começo, não tem meio e não tem fim. As coisas lá são eterna, eterna, eterna. Então, lá as coisas não existem, elas são. E esse é o universo de Deus. Então, Deus não existem aqui nesse sentido maior, que se ele existisse, ele tinha um começo, um meio e um fim. Então, as igrejas culturais que pregam a existência de Deus estão colocando, sem consciência disso, que ele é um ser mortal, mas ele é eterno. Então tudo que é eterno não tem começo, não tem meio, não tem fim, é do universo absoluto, como Deus, que é eterno. Então ele não existe porque não teve início, nem meio, nem fim, ele não morre, ele é para sempre, para todo o sempre. Muito bem, feito isso, vamos ver aonde estão essas dimensões dentro de nós. Então, o comprimento, a largura e a altura, que são os três elementos da terceira dimensão, estão dentro de nós, como já dissemos, na medida de cada célula, de cada órgão do nosso corpo, na sua totalidade. A quarta dimensão está dentro de nós, aqui mesmo e agora, na forma da nossa energia vital, que a gente pode até fazer uma experiência para comprovar isto. Olha numa parede branca ou no espelho durante uns 30 segundos ou um pouquinho mais, sem piscar, que você começa a ver uma luz circulando a sua cabeça ou seu corpo. Este é o corpo vital. Ele não aparece para nós aqui, tem que ser numa projeção, numa parede ou num espelho, para que ele possa ser refletido e visto por nós. Mas é aquela energia que o photokiller capta. E nas igrejas, você vai à igreja, você vai ver alguns santos que têm uma auréola, né? E outros não. O pintor daqueles quadros é um gnóstico do raio da arte, tem esta sabedoria, tem esse conhecimento, então ele sabe quais são os santos, né, ali da igreja, que transmutaram o fogo sagrado e quais os não transmutaram. Se você olhar lá, Jesus, Maria, José e muitos outros têm essa auréola, né? Então significa fogo transmutado. E a maioria dos outros santos não possui. O padre, o papa e todos os cristãos da Igreja Católica não sabem disto. Mas o pintor que fez sabe, porque ele tem iniciações, ele é do círculo iniciático. Muito bem. Então a quinta dimensão também está dentro de nós, aqui e agora. Ela então está relacionado, nós temos dela a nossa semente do corpo astral. E a sexta dimensão temos também uma semente do corpo causal. E a sétima dimensão, a oitava dimensão, está presente em nós através do átomo nous, que está no nosso coração. É um pedacinho do absoluto, é um pedacinho dos céus, onde está Deus. Porque Jesus comprovou isso. Ele disse: eu e o Pai somos um, e eu e o Pai estamos em vós. E isso é um átomo do Pai e do Filho e do Espírito Santo que está dentro do nosso próprio coração. Se Deus é uma pessoa antropomórfica que está lá no céu, nas alturas, cuspindo fogo em quem é contra ele, né, quem faz erros, como diz o judaísmo e a maioria das igrejas, Jesus não podia dizer isto: eu e o Pai
somos um e nós estamos dentro de vós, a gente poderia perguntar como Nicodemos: está dentro de mim, mas aonde, Senhor? Se você e o Pai, você é maior que eu, não caberia em mim, né? Mas Jesus quis dizer: eu e o Pai, do absoluto, é aquela chispa, a mônada, a gente está dentro de cada um de vocês no templo coração. Então essas são as dimensões que estão dentro de cada um de nós. Essas dimensões, para compreendermos do ponto de vista do cristianismo iniciático, que é o nosso objetivo, se eu fosse aqui dar uma aula de física, a gente teria o objetivo de entender do ponto de vista cosmológico, do ponto de vista da física, mas vamos entender do ponto de vista cristão. Então, sobre essas dimensões, Jesus se referiu a ela de um modo muito didático, e as cristãos do círculo cultural não compreenderam. Essas dimensões, elas estão no próprio Pai Nosso, aquela oração magna do Cristo. Então, o Pai Nosso que está nos céus é o que o Cristo pronuncia. Então, o Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, Jesus não fala o Pai Nosso que está no céu. Jesus diz: o Pai Nosso que está nos céus. Então, se existisse só um céu lá em cima, como diz muitos cristãos, Jesus estaria errado, porque ele teria que dizer o Pai Nosso que está no céu. Mas ele não disse isso, de nós diz o Pai Nosso que está nos céus. Então, a palavra céu, para quem está estudando simbologia aqui conosco, grifa aí, coloca céu, tem o mesmo significado de dimensão. A palavra, o conceito de céu, o mesmo conceito de dimensão. Então, se existem 7 dimensões, e essas dimensões têm 9 supradimensões dentro delas, e 9 infradimensões. As 9 supradimensões, cada uma delas existe um céu, e Deus está em cada uma delas, dessas 9 dimensões. Por isso que Jesus diz: nosso Pai que está nos céus. E na infradimensão, que corresponde aos céus superiores, estão então os 9 círculos dantescos. Se Jesus está lá em cima, cá embaixo está o diabo, né? Aí fica cada um, se quer subir ou se quer descer, fica a critério de cada um. Muito bem, então no Pai Nosso está a comprovação de que existem todas essas dimensões, e aí fica coerente a narrativa do Pai Nosso com a nossa interpretação. Pai Nosso que está nos céus. Mas como poderia ser assim, o Pai Nosso que está nos céus, se o pessoal acredita que só tem um céu? Então Jesus não sabe português? Ele errou? Não, Jesus está correto, ele é o mestre dos mestres, professor dos professores. O que está errado é a nossa interpretação. A gente não tem entendimento do que ele diz no círculo cultural, e daí não compreende o que ele quis dizer. Mas fica aí a dica: a partir desse vídeo nós temos o dever de ter essa percepção correta. Então, o Pai Nosso rezado nas igrejas é diferente das 60 mil religiões do círculo cultural, é diferente do Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou, e é diferente do Pai Nosso dos cristãos do círculo iniciático. O Pai Nosso das igrejas culturais é um Pai Nosso, a prática desses cristãos é inconsistente, não tem fundamento, é ilógico, enquanto que a do iniciático tem uma consistência, tem uma coerência, tem uma lógica.
E isso é gerado pelo fato de a maioria dos cristãos, a grande maioria do círculo cultural, das diversas igrejas, das mais diferentes religiões, deles não questionarem, não inquirirem e não refletirem, não meditarem sobre os ensinamentos profundos que nos deu Jesus Cristo. Então eles têm um conhecimento insípido, um conhecimento, esses cristãos, rudimentares, e é um conhecimento sem questionamento. Isso gera em cada um dos cristãos o que chamamos de superstição. Então, quando a gente vê numa igreja rezando a missa ou num culto, né, de qualquer igreja, ali nós temos, a maioria daquelas pessoas são supersticiosas, ou seja, tem o conhecimento sem fundamento, um conhecimento sem base. Agora, então essas pessoas comumente transformam a crença delas em superstição. Então são supersticiosos, tem medo disso, tem medo daquilo. A maioria reza com medo da morte, a maioria reza com medo desse Deus terrível que fica lá em cima cuspindo fogo sobre os seus erros aqui embaixo. Agora, por outro lado, para um cristão iniciático, não é nada disto, né? Ele tem uma percepção correta, né, do que é Deus, porque é uma pessoa que inquiriu, ou seja, questionou o conhecimento, não ficou aí parado nos dogmas, uma pessoa questionadora, como Nicodemos, quando interrogou Jesus sobre o que era necessário para entrar no reino dos céus. Então esse cristão questionador, que reflete, que medita sobre o conhecimento, vai compreender essas coisas, e esse cristão transforma a sua crença em fé pura, em pura fé. Então até aqui as nossas palavras sobre esse tema, que vocês podem aprofundar lendo o texto no livro, e também pode assistir a nossas conferências todos os dias, 21 horas no canal Websal. E se você gostou, dê um like aí, um ok. E se gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos, bota para correr aí na sua rede social, nos seus contatos. Aqui não é monetizado, nós não temos nem um retorno financeiro, porque nem esse é o propósito, mas você fazendo isto, estará aumentando a nossa relevância aqui no canal. Grande abraço a cada um de vocês, a paz reverencial.